Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao resumo da lição da Escola Sabatina. Chegamos ao final do nosso guia de estudo desse segundo trimestre de 2020, que teve como título geral Como Interpretar as Escrituras. Foi maravilhoso nesses últimos 3 meses aprendermos meios de como conhecer ou como entender melhor a Palavra de Deus. Nesta semana, nós iremos falar ou vamos estudar sobre a lição de número 13, que tem por título Vivendo pela Palavra de Deus. Na Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 1, verso 22, nos diz: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Neste trimestre, estudamos vários princípios de interpretação bíblica, mas os melhores princípios hermenêuticos não falarão nada se não conduzirem a uma alegre prática da mensagem bíblica. A explicação das Escrituras não é apenas um exercício intelectual. Queridos, vai muito além disso. O objetivo de qualquer estudo da Bíblia é mais do que adquirir conhecimento. Se for feito corretamente, esse estudo e esse entendimento da palavra do Senhor levará então à obediência ao coração, que é mais profundo e significativa do que apenas a conformidade externa e deve gerar também alegria, felicidade à vontade divina. O melhor exemplo dessa resposta às Escrituras, queridos, é encontrado em Jesus Cristo, que nos mostrou como lidar com a palavra de Deus e implementá-la na vida. O Salvador nunca anulou as Escrituras, mas sempre as apontou como a norma autorizada até para suas palavras. Ele também nos deu exemplo ao passar horas tranquilas em solidão com a palavra de Deus. Esse hábito é algo que precisamos recuperar intencionalmente em nosso mundo agitado. Também podemos usufruir das Escrituras quando as memorizamos, quando guardamos em nossa mente, podemos utilizá-las em muito período do nosso dia a dia, da nossa correria do dia, podemos continuar meditando na palavra de Deus. Quero destacar 4 tópicos do estudo desta semana. Primeiro tópico, a palavra viva de Deus e o Espírito Santo. A Bíblia deixa clara que ser humano em seu estado pecaminoso e caído é espiritualmente cego e não aceita as coisas de Deus, pois são tolices para ele. Ele nem consegue entendê-las, pois precisam ser discernidas espiritualmente, assim como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Mesmo se quiséssemos entender claramente o significado óbvio das palavras das Escrituras, não teríamos o desejo de segui-las, sem a obra transformadora, queridos, do Espírito Santo em nosso coração. Sem o Espírito Santo, não teríamos apreço pela mensagem divina e nenhum desejo de obedecer-lhe. Sem ele, não demonstraremos fé, esperança nem amor em resposta à palavra de Deus. O Espírito Santo nos permite ver o significado espiritual e existencial das palavras das Escrituras para a nossa vida. Você pode conferir isso em diversos textos da Bíblia. Várias passagens bíblicas indicam que a tarefa do Espírito Santo é colocar Jesus Cristo em destaque, enaltecendo o Filho de Deus e que ele fez por nós. Segundo tópico importante para destacarmos neste estudo, aprendendo de Jesus. Ao acolhermos as palavras das Escrituras como confiável e verdadeira, somos levados pelo Espírito a aceitar a palavra viva de Deus, Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor e como o exemplo mais elevado a ser imitado. Podemos aprender também muito com a maneira pela qual Jesus usou as Escrituras. Ele estava intimamente familiarizado, queridos, com tudo o que elas tinham a dizer e foi capaz de citar as palavras quando foi tentado pelo diabo. Você pode conferir isso no livro de Mateus, capítulo 4, verso 4, 7 e o verso 10. Terceiro item para destaque neste estudo: Jesus versus as Escrituras. Atualmente, ouve-se com frequência que existe uma suposta dicotomia entre o Evangelho e a doutrina. Pode parecer estranho sugerir uma contradição e até mesmo antagonismo entre Jesus e a Bíblia. Mas, na história da Igreja, houve repetidas tentativas de lançar Cristo
contra a palavra de Deus, contra a Escritura Sagrada, elevando-o com a norma de interpretação, em detrimento do que a Bíblia declara para todos nós. Por fim, alguns até usam Jesus para julgar as Escrituras e anular algumas passagens contidas na Bíblia. Assim, as Escrituras devem ser interpretadas a favor de Cristo, não contra ele. Na opinião de Lutero, a palavra pessoal, Cristo, está acima da palavra falada, Evangelho, e da palavra escrita, Escritura. Essa abordagem significa que, embora as Escrituras sejam rainha, Cristo é rei, acima das Escrituras. Resumidamente, Cristo é o Senhor, não o servo, o Senhor do sábado, da lei e de todas as coisas. As Escrituras devem sim ser entendidas a favor de Cristo, não e jamais contra ele. Por esse motivo, devem se referir a ele ou não devem ser consideradas Escrituras verdadeiras. Quarto e último tópico para nossa reflexão: horas tranquilas com a palavra de Deus e memorização das Escrituras. Queridos, Jesus se ocupava curando pessoas e pregando as boas novas o dia inteiro. Tirava sempre sua força espiritual de momentos de solidão, com qualidade, nos quais orava. Você encontra isso claro em Marcos capítulo 1, verso 35. E recordava a promessa das Escrituras. Em nossa vida, ocupada e agitada, temos que planejar intencionalmente horas tranquilas para refletir sobre a palavra de Deus e orar sem ser interrompidos, nem importunados. E você deve escolher o seu melhor momento, se pela manhã, se pela madrugada, se no finalzinho do dia, mas você tem que ter um momento a sós e tranquilos com Deus. Essas horas tranquilas nos darão força e vitalidade espiritual, que nada mais pode proporcionar. Quando eu estiver lendo as Escrituras em seu momento de devoção, procure sempre, em toda a Bíblia, o que é importante para o fortalecimento de sua vida espiritual. Queridos, aproveite também esses momentos para suplicar ao Senhor que produza em seu coração o desejo de ler e estudar as partes das Escrituras que sejam menos atrativas. Alguns ali não dão tanto valor às gerações, né? Aquela lista de nomes de gerações. Aquilo é muito importante, que mostra a origem de cada pessoa, para que você possa, de modo a entender através do Espírito Santo, e que o mesmo guie você às bênçãos de todas as Escrituras. Quando seus pensamentos começarem a vagar e a se desviar para assuntos sem importância, concentre-se. Peça ajuda a Deus, sua atenção no que Deus fez por você e pratique a concentração espiritual na palavra do Senhor. Às vezes, queridos, cantar um hino espiritual ajuda a concentrar o pensamento e até mesmo facilita a lembrar e a memorização das palavras das Escrituras. Experimente. No próximo momento que você for estudar sobre a Bíblia, siga estes passos, esses 4 passos que eu te falei. Principalmente esse último passo. Ellen White afirma apropriadamente da seguinte forma no livro Grande Conflito, na página 9. Olha o que ela diz. O Espírito não foi dado nem jamais poderia ser para sobrepor-se às Escrituras, pois elas mesmas declaram explicitamente serem a norma pela qual todo ensino e experiência devem ser testados. Olha que coisa interessante. Querido amigo, chegamos ao final. Mas que bom que você esteve conosco todo dia. O meu desejo é que cada dia, cada manhã, sejamos então reavivados pela palavra de Deus. Quero lhe convidar a uma reflexão através de uma oração nesse momento. Feche os seus olhos e falemos com Deus. Grandioso Deus e eterno Pai, muito obrigado porque passamos 3 meses estudando Tua Palavra, começaremos um novo trimestre e continuaremos também estudando a Tua Palavra. Fica conosco e fortalece o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, até a próxima semana, onde teremos um novo guia de estudo geral com o tema Fazendo Amigos para Deus. Que Deus te abençoe. Se você não tem ainda o seu guia, ainda há tempo e oportunidade para adquirir um guia semelhante a este meu aqui. E que Deus possa abençoar você, o seu estudo da Bíblia, e que Ele possa iluminar a sua mente para que você possa aprender mais da Palavra Viva. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.